velhice ou mocidade, seja sorte ou mar, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou mar, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte ou mar, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte ou mar, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Amemos esta cidade, honremos nossa Poá.
pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, do alto da verde serra, trabalha pelo país. Na velhice ou mocidade, seja sorte, bom ou mar, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Amemos esta cidade, honremos nossa poá. Apesar de pequenina, boa na humildade encerra a honra mais varonil. Esta cidade menina deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Deu filhos para a guerra, para a glória do Brasil. Na velhice ou mocidade, seja sorte, bom ou mar, amemos esta cidade, honremos nossa poá. Amemos esta cidade, honremos nossa poá. Nossa cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra. Com a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Sobre o requerimento, outro requerimento. Vereador Ariel Borges. Presente. Vereador Tio Deivão. Presente. Vereador Diogo Pernoca. Presente. Vereador Emerson Dentinho. Vereador Edevaldo Gonçalves. Presente. Vereador Fábio Suru. Presente. Vereadora Gilmara Quirino, protetora. Na casa. Vereador Lucas Ferrari, presente. Vereador Edinho. Vereador Marcelo Duarte. Vereador Marcos Darrani. Presente. Vereador Rogério Matias. Presente. Vereador Beto Melo.
Presente. Vereador Dr. Saulo Souza. Presente. Vereador Dr. Saulo Dentista. Presente. Vereador Welson Lopes. Presente. Vereadora Presidente Patrícia Bim. Presente. Coloco em votação a ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de março de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis do expediente. Bom dia a todos. Senhora Presidente, nobres pares, público presente. Adilson Santos presente. Muito bom dia aos GCMs. Público presente. Mensagem 009 de 2024, Poá, 29 de fevereiro de 2024. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dessa egrégia Casa de Leis, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Instituto Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Poá, o APAI, para o fim que especifica. Cabe esclarecer que a APAI de Poá é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de reconhecida idoneidade e inquestionável reputação ético e profissional, tendo como objetivo promover a articulação de defesa de direitos e prevenção, orientação e prestações de serviço, apoio à família, direcionados à melhoria e qualidade de vida de pessoas com deficiência e construção da sociedade justa e solidária. A subvenção à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Poá, a APAI, destinada-se à continuidade do atendimento ambulatorial e clínico, assistida pela entidade, promovendo a sua reabilitação e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida, com a conformidade com o plano de trabalho, um anexo integrante deste projeto de lei. Esclareço ainda que a referida instituição já vem prestando tais serviços à municipalidade com zelo e prestação na sua execução. Faço exposto, tendo à vista a natureza da matéria, como a liberdade de solicitar sua apreciação e deliberação em regime de urgência nos termos da legislação em vigor. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus nobres pares protestos de elevada estima e consideração. Márcia Teixeira Bim de Souza, Prefeita Municipal. Senhora Presidente, eu requeiro a inclusão desse projeto na ordem do dia. É regimental o vosso pedido, vereador. Coloque em deliberação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está incluso na ordem do dia. Mensagem 010 de 2024, Poá, 4 de março de 2024. Senhora Presidente, cumpro um dever de comunicar a Vossa Excelência e nobres pares que, à vista nos termos do artigo 30, parágrafo 1º, combinado com o artigo 44, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município, resolvo vetar integralmente o projeto de lei, autógrafo 003 de 2024, processo 1424-2023, da autoria do vereador Ariel Borges, pelas seguintes razões. Trata-se do projeto de lei aprovado pelo Legislativo, que dispõe sobre a isenção e taxas e tributos para os artesãos municipais a montarem barracas em eventos realizados em espaços públicos do município de Poá. Dada a natureza ao assunto, foi submetida à apreciação da Secretaria Municipal da Fazenda, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que pronunciaram conforme documentos anexos por cópia. No aspecto da concessão de isenção do caráter não geral, depende da prévia estima do impacto orçamentário financeiro, nos termos do artigo 14 da Lei 101 de 2000, que está demonstrando ou acompanhando o projeto de lei em estudo. Secretário Sérgio Ruiz, da Fazenda. Após o exame do teor do projeto de lei pelos órgãos técnicos da municipalidade, que aprove e decido vetar integralmente o projeto de lei 191 de 2023, autógrafo 003 de 2024, processo 1424 de 2023, devolvendo a matéria a essa colenda da Casa de Leis. Reitero a Vossa Excelência, nobres pares, meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Teixeira Bim de Souza, Prefeita Municipal. Mensagem número 10 de 2024 segue para as comissões. Projeto de Decreto Legislativo 02/2024, processo 145/2024.
dispõe sobre a concessão do título de cidadão poense ao senhor Lourival Martins de Oliveira. A Câmara Municipal de Poá aprova o seguinte projeto de lei, decreto legislativo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão poense ao senhor Lourival Martins de Oliveira. Artigo 2º. O título ora concedido será entregue em sessão solene a ser designada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente projeto de lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões, 7 de março de 2024. Vereador Edevaldo Gonçalves. Senhor presidente. Presidente, eu peço a inclusão na ordem do dia. É regimental o vosso pedido, vereador. Coloque em deliberação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está incluso na ordem do dia. Projeto de Lei 19/2024, processo 129/2024. Fica proibida a Prefeitura Municipal de Poá de entregar ou inaugurar obras públicas sem a devida atenção na questão da acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A Câmara Municipal Estância Idumeral de Poá aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibida a entrega e inauguração de obras sem a devida atenção ao quesito de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 2º. A acessibilidade que se trata do presente projeto de lei refere-se às áreas internas e externas das obras públicas em construção de projetos posteriores à lei, em espaços de circulação comum, como exemplo, praças públicas, área de lazer, centros esportivos. Artigo 3º. Fica proibida a Prefeitura Municipal de locar imóveis para a administração direta ou indireta do poder público, sem as adequações necessárias na questão de acessibilidade, quando o imóvel não estiver nas condições necessárias de acessibilidade. Artigo 4º. Os imóveis locados anteriormente à data da publicação desse projeto de lei não terão sanções administrativas, devendo a Prefeitura Municipal solicitar as devidas intervenções ao proprietário do referido imóvel para a locação do referido contrato de locação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões, 29 de fevereiro de 2024. Vereador Rogério Matias. Senhor presidente, gostaria de incluir na ordem do dia. É regimental o vosso pedido, vereador. Coloque em deliberação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está incluso na ordem do dia. Projeto de Lei 021 de 2024, processo 146 de 2024. Dispõe sobre a dominação da Praça Geraldo Aparecido Esteves, Vila Bandeirantes, Poá. A Câmara Municipal Estância Idumeral de Poá aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada a Praça Geraldo Aparecido Esteves, localizada na rua Euclides da Cunha e a Avenida Ibar, na Vila Bandeirantes, Poá. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desse projeto de lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Fica determinado à Secretaria competente a nomeação pela Administração Municipal, para que proceda com o andamento e disponibilidade e organização desse projeto de lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões, 7 de março de 2024. Vereador Edevaldo Gonçalves. Senhor presidente, eu peço a inclusão na ordem do dia. É regimental o vosso pedido, vereador. Coloque em deliberação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está incluso na ordem do dia. Moção 06 de 2024, processo 153 de 2024. Moção de congratulações e aplausos e agradecimentos. Os vereadores que presentes subscrevem, amparados no regimento interno, bem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar que seja levada à apreciação ao plenário a moção nos seguintes termos. Moção de aplausos e congratulações e agradecimentos ao senhor Wilson Júnior Batista. A presente moção e singela homenagem trata-se do necessário reconhecimento ao senhor Wilson Júnior Batista pelo excelente serviço prestado ao município, enquanto atuou na linha de frente como comandante da Guarda Civil Municipal. O senhor Batista foi um líder exemplar, sempre demonstrando profissionalismo, coragem e determinação no desempenho das suas funções. Sob o seu comando, a GCM destacou pelo seu trabalho eficaz e na proteção da população e o combate à criminalidade, tornando a nossa cidade um lugar mais seguro e tranquilo para todos. Por tudo isso, consideramos que o seu trabalho como comandante da Guarda Civil Municipal
de Poá merece todo o reconhecimento e gratidão. Requeiro que, após a deliberação do egrégio plenário, seja dado ciência da nossa propositura ao senhor Wilson Júnior Batista, na Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, 230, Centro de Poá. Sala de Sessões, 13 de março de 2024. Vereadora Patrícia Bim de Souza Sanches e vereador Edinho do Quemel. Senhor presidente, eu peço a inclusão na ordem do dia. Regimental o vosso pedido, vereador. Coloque em deliberação no plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está incluso na ordem do dia. Requerimento 22/2024, processo 141/2024. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, venho requerer a vossa excelência, nos termos do artigo 104 do item 11, combinado com o artigo 125 do regimento interno, o desarquivamento do projeto de lei 015/2024, de autoria do vereador, que dispõe sobre a extensão das medidas previstas na lei federal complementar 191/2022, a todos os demais servidores públicos municipais da Estância Hidromineral de Poá. Certo que a solicitação será atendida, renovo meus protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sala de Sessões, dia 5 de março de 2024, vereador Saul Souza. Senhor presidente, eu peço votação nominal nesse projeto, nesse requerimento. Inclusão na ordem do dia, Vossa Excelência. Mas requerimento, vereador. Requerimento não inclui. Requerimento. É requerimento, vereador. Mas o senhor pode discutir. Discussão? Eu vou discutir aqui mesmo. Eu gostaria de pedir aos nobres pares a aprovação desse projeto, que é de extrema importância, né? Que é o resgate, a retomada dos direitos dos servidores, de acordo com uma lei federal que estabeleceu duas categorias de forma diferenciada, que é a categoria de saúde e segurança. Só que nós temos servidores aí que continuaram trabalhando de forma ininterrupta, inclusive a categoria dos coveiros e tantas outras categorias que não pararam durante esse processo de pandemia que nós atravessamos. Então, o projeto de lei é de extrema importância para restabelecer, assim como a categoria de saúde e segurança, estabelecer aí os mesmos direitos que foram realmente subtraídos deles. Aí eu peço aos nobres pares, de forma carinhosa, e se posiciona favorável a esse projeto de lei. Muito obrigado. Discutir, senhora presidente. Em discussão, doutor Saulo. Bom dia a todos. Uma aguinha para mim. Eu acho assim, esse projeto, bom dia a todos, esse projeto eu acho que nós temos que antes dar uma discutida, tá? Concordo, aceito a colocação do vereador, mas é o desarquivamento de um projeto inconstitucional, que vai contra a lei federal. Então, para a gente votar nisso, até porque nós já tivemos problema com o projeto, com o documento do vereador, que nós acabamos votando, achando que seria uma coisa, e depois nós tivemos que desvotar, né? Tivemos que voltar atrás. Então, assim, não sou contra a postura, a colocação do projeto, desde que a gente discuta, porque eu me informei, antes de vir para cá, é um projeto inconstitucional e contra as leis federais. Diante disso, diante disso, cabe uma discussão. Cabe, de repente, se o vereador quiser retirar para a gente discutir e recolocar, mas desde que todos nós analisemos esse projeto. Uma parte, pode vereador. voltar, só um minutinho. Nós tivemos, há umas 3 semanas, nós tivemos que votar num documento para voltar para o funcionalismo, algo que tinha sido retirado. Por distração, por falta de discussão, falta de
quando colocar um documento, reunir os vereadores para ver até que ponto é viável, até que ponto é legal. Então, esse projeto, vereador, podemos desarquivar? Podemos. Mas eu acho que caberia uma discussão com todos nós antes de colocá-lo para votação, até para não perder a oportunidade, para que a gente possa definir se realmente é viável, se pelo que me passaram, conversei com o administrativo da Câmara, e pelo que eu entendi, ele não cabe a nós, ele é inconstitucional e vai contra a lei federal. Tem a palavra. Vossa Excelência está corretíssimo. Oi? Está correto. É justamente o requerimento tem essa função de desarquivar e ser realmente fato discutido. Tá bom? É só para esclarecer. Mas antes de colocar como requerimento, acho que caberia uma discussão para que a gente não levante, porque de repente o vereador deu um passo lá, assim, não digo nem que foi proposital. Nós acabamos entendendo que seria interessante, o vereador colocou um documento achando que seria em benefício dos funcionários, do funcionalismo, e a gente acabou batendo cabeça. Isso aí gera um atrito, gera um desconforto, gera um desgaste. Então, assim, antes de colocar um projeto inconstitucional, vamos discutir. Antes de desarquivar, vamos discutir. Essa é a minha opinião. Discutir. Em discussão, vereador Beto, dispõe de 10 minutos. Eu já me coloco favorável a esse documento do Dr. Saul. Respeito, como o vereador Saulo Dentista sempre fala que respeita a minha fala, e eu quero lembrar uma vez em que o senhor, Vossa Excelência, colocou um projeto aqui também e gerou uma polêmica sobre o Estância, e acabou tendo que... não teve uma discussão antes. Então, eu acho que se o vereador colocou, acho que cabe a gente também votar. Se for a favor dos funcionários, ele quer uma resposta, né, doutor? Então, eu sou favorável. A parte, vereador. Eu. Sim. No meu projeto do Estância, ficou mais de um ano tramitando na casa, ficou aqui, ficou parado lá em cima na presidência, todos tiveram acesso, foi uma coisa não foi uma coisa repentina, não foi uma coisa que colocamos, ele ficou por muitos meses aí, e os vereadores já sabiam do projeto, inclusive o pedido que foi pela filha do ex-vereador Ramon Ruiz, ela chegou a discutir com outros vereadores, até que ela chegou no meu gabinete e a gente definiu tocar para frente. Então, esse projeto meu, desculpa assim discordar com a sua comparação, Beto, mas o projeto meu ficou mais de ano aqui na casa, tramitando aqui. Tá? Esse requerimento, se for interessante, o desarquivamento, é legal, mas acabou de colocar. Inclusive, ontem, na reunião, não sei se tem as reuniões de segunda-feira, não tinha nada nesse sentido para que a gente pudesse analisar. Tá? Não sou, pelo contrário, eu sempre disse que eu sou a favor de funcionário público. Mas deu o que falar para justificar esse último problema que nós tivemos aí, votando num documento de forma errada. Mas de forma errada, sem saber que a gente estava votando. Então, foi colocado um documento, a gente achou que era uma coisa, votamos e depois tivemos que voltar atrás. Esse documento deixar bem claro para os críticos, esse documento que a gente está pedindo, que a gente pediria hoje o desarquivamento, a gente conversou não com leigo, conversamos com advogado. Tá? Advogado que entende da causa, ele é inconstitucional e vai contra as leis federais. Então, é mexer numa coisa que não vai para frente, entendeu? Então, talvez o vereador agora queira corrigir a falha que ele teve aí nesse último projeto que a gente acabou votando junto com ele, mas não adianta. Corrigir dessa forma não adianta. Colocar coisa em vão não adianta. Então, assim, posso estar errado? Por isso que eu peço para que a gente analise antes. Bom, eu não vejo erro algum se ele errou e tentar corrigir, então eu sou a favor, né? Então, doutor Saul, conte com o meu voto, sou a favor sim. Se errou, ele, na verdade, naquele dia, como Vossa Excelência tocou no assunto, o doutor Saul até subiu na tribuna falando que foi um erro de interpretação, conforme a gestão quer interpretar. Então, em ano de eleição,
eles começam a colocar do jeito que eles querem, né? Eu também fui interessado, liguei para secretário, liguei questionando qual foi a forma que interpretaram, e eu sei que é por motivos de deixar errado mesmo, então foi um erro de interpretação, inclusive eu também assinei, mas eu assinei sabendo da forma que foi feito aquele documento. Deixar bem claro que ele não foi proposital, a gente sabe que de forma alguma a intenção dele foi prejudicar, a gente sabe disso, tá? Mas só para esclarecer. Não, exatamente. E se a gente erra em alguma documentação aqui e dá para corrigir, o porquê não corrigir? Então, não vejo problema nenhum em votar a favor desse requerimento. Em discussão? Discussão, senhora presidente. Eu gostaria de ler aqui o parecer da comissão. Parecer 027/2024 dispõe sobre a extensão das medidas previstas na Lei do Federal e Complementar 121/2022 a todos os demais servidores públicos municipais da Estância do Mineral. Vereador, esse parecer é do outro requerimento, né? Não é desse, né? Desse atual. Desse. É desse? Quando arquivou. Quando arquivou. Tudo bem, então tranquilo. Autor, Saul Pereira de Souza. Relatório. Cuida-se do projeto de lei 015/2024, de autoria do vereador Saul Pereira de Souza, o qual dispõe sobre a extensão das medidas previstas na Lei Federal Complementar 191/2022 a todos os demais servidores públicos municipais da Estância do Mineral. É o relatório. Primeira análise. Competente a esta comissão, conforme a determinação do artigo 50 do Regimento Interno, manifesta-se sobre os assuntos entregues à sua apreciação quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, o quanto ao qual aspecto gramatical e lógico, quando solicitado o parecer por imposição regimental ou deliberação do plenário. Inicialmente, não se fazem necessários reparos da técnica legislativa ao contexto da proposição, que se apresenta redigida em consonância nos ditames da Lei Complementar 95 de 98, que estabelece normas para elaborações das leis. Ultrapassada a análise do aspecto formal da propositura, temos que o projeto de lei, em tela, pretende estender no âmbito municipalidade as medidas previstas na Lei Federal Complementar 191/2022 a todos os demais servidores públicos municipais. Acerca desse tema, manifestou o Supremo Tribunal Federal, em reclamação ao pedido da medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos da consulta TC 006.395.989.23-9 e TC 006.449.989.23-5, que não teriam observado o entendimento firmado pelo plenário da Corte, no julgamento da ADI 6442, ADI 6447, ADI 6450, ADI 6525, todas todo de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, bem como a tese firmada no tema 137 RG, e o ministro Luiz Fux, no exercício da presidência DGE de 26 de maio de 2021. Ao apreciar em julgamento o conjunto das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, o plenário Supremo Tribunal Federal assentou que a norma do artigo 8º da Lei 173 de 2020 estabelece diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com o pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo destinadas a impedir novos desimpedidos, congelando-se e acrescentando o vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19. Ficou ainda assentado pela Corte os artigos 7º e 8º da Lei 173/2020,
pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com aumento de despesas obrigatórias com o pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentâneo com normas de Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável, bem como as providências estabelecidas no artigo 7º e 8º da Lei 173 de 2020, sobre normas do direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem os esforços orçamentários para enfrentamento da pandemia e impedir o aumento das despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que mostra compatível ao artigo 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu temporariamente o aumento de despesas com o pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia Covid-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. Assim, em juízo e sumarem o princípio, verifica-se que o acórdão reclamado pela violação do entendimento firmado pela Corte e no sentido constitucionalidade do artigo 8º da Lei 173 de 2020, que está fundado a necessidade de observação pelos entes federados das medidas de contenção de gastos com o funcionalismo destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se crescimento vegetativo dos existentes, permitindo assim o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19. Frisa-se que ainda estão em observância necessária e obrigatória, com efeito de admitir a proposição isenta no ato reclamado e permitido ao servidor a averbação do mesmo tempo para os fins estatutários, inclusive que os adicionais e outras vantagens ligadas ao tempo de serviço público, assegurado que referida a contagem feita aos efeitos integrais a partir do termo final do período excepcional, qual seja do dia 1º de janeiro de 2022, para além de ir ao encontro à literalidade da norma, de que decidido por esta Corte nos procedentes paradigmas, daria que fossem pleiteados direito de tais benefícios ao dia imediato ao término do prazo suspensivo. A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal, buscando, com a proposição legislativa, trata-se de interpretação jurídica que esvazia por completo o intuito legislativo, busca pelos equilíbrios fiscais para combater a pandemia, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação pelo legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível, por vislumbrar que o risco iminente e ineficácia da eventual ordem concessiva futura conceda a medida liminar e pleiteia, ao determino suspensos, a suspensão dos autos originais, consultas dos TC 006-395-989-239, TC 006-449-989-235, até o julgamento do mérito presente à reclamação. Por tudo que precede, é de se concluir que o projeto de lei não reúne condições para a validação e prosperar, prevalecendo a Lei Complementar 173 de 2020 para todos os entes até o julgamento do mérito à ação supracitada. Voto anteexposto, parecer contrário à análise do projeto de lei 015 de 2024. Sala de sessões, 26 de fevereiro de 2024. Vereadores Rogério Matias, Lucas Ferrari e David de Araújo Campos. Dispõe até 10 minutos. Senhor presidente,
Esse parecer é da outra vez. E o parecer de agora? Esse vale para esse projeto? Então, esse parecer... Sala de sessões, 26 de fevereiro de 2024. Mas esse parecer vale para esse requerimento? Tá. Em discussão, em votação... Votação nominal, vou pedir para o primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores. Vereador Ariel Borges. Voto favorável ao requerimento. Tio Deivão. Contrário. Diogo Pernoca. Emerson Dentinho. Edevaldo Gonçalves. Pelo que eu entendi, parecer contrário, voto contrário. Fábio Suru. Contrário. Gilmar Aquilino. Voto de acordo com parecer. Contrário. Lucas Ferrari. Vereador Edinho do Kemmel. Vereador Marcílio Duarte. Contrário. Vereador Márcio Darrani. Contrário, de acordo com o parecer. Vereador Rogério Matias. Contrário, de acordo com o parecer. Vereador Beto Melo. Favorável. Vereador Dr. Saul Souza. Favorável, contrariando aí o parecer. Vereador Dr. Saulo Dentista. Eu vou votar contrário, né, a favor do parecer e a favor da lei federal, da inconstitucionalidade. Então, assim, não adianta a gente colocar as coisas aqui só para sair na foto, não. Acho que tem que ser mais discutido, tem que ser mais organizado aí. Tá? Deixando bem claro que eu jamais vou contra, deixei bem claro isso aqui. Funcionalismo público. Agora, tem que entrar da forma correta. E se tiver correto, nós vamos apoiar e vamos votar e vamos fazer voltar isso aí. Mas não contrariando tudo aí. Obrigado. Vereador Welson Lopes. Contrário. Vereadora Patrícia Bim. Senhor presidente, 3 favoráveis, 10 contrários e 3 abstenção. 4, perdão. Está rejeitado o requerimento. Dando continuidade à leitura, o projeto de lei foi rejeitado, né? O projeto não, o requerimento. Vou dar continuidade aqui ao requerimento 023/2024, processo 147/2024. Requeiro a mesa na forma regimental, em regime de urgência, que seja consignado nos anais dessa Casa de Leis, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Antônia Rezende Desidério, ocorrido no dia 5/3/2024. A senhora Antônia Rezende Desidério, viúva, deixa os filhos Elza, Edna, Zenaide, Eluide, Laércio, Reinaldo, Daniel, Sérgio, Noemi e uma enorme lacuna no seio de seus familiares e amigos. A senhora Antônia Rezende Desidério era benquista pelos familiares e amigos. Sua memória há de ser lembrada por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Que Deus dê força e console o coração de todos os familiares e amigos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. Salmos 34:18. Requeiro ainda que, após a deliberação da Igreja Plenário, seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma, bem como seja dada a ciência da nossa propositura Família Enlutada. Rua Venezuela, número 130, Jardim América, sala de sessões, 6 de março de 2024, vereador Welson Lopes. Requerimento 23 será feito no momento oportuno. Requerimento 024/2024, processo 148/2024. Requeiro a mesa na forma regimental, no regime de urgência, que seja consignado nos anais dessa Casa de Leis, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Paulo Cândido dos Santos, ocorrido no dia 3 de março de 2024. O senhor João Paulo Cândido dos Santos deixa a sua esposa Ana Clara de Jesus Neves e uma enorme lacuna no seio de seus familiares e amigos. O senhor João Paulo Cândido dos Santos era benquisto pelos familiares e amigos. Sua família há de ser lembrada
Sua memória há de ser lembrada por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que Deus dê forças e console o coração de todos os familiares e amigos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. Salmos 34, 18. Requeiro ainda que após a deliberação da igreja plenária seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma, bem como dada a ciência para a nossa propositura, família lutada na rua Calil Haddad, número 395, Vila Varela. Sala de sessões, 6 de março de 2024, vereador Welson Lopes. Requerimento 24 de 2024 será feito em momento oportuno. Requerimento 025 de 2024, processo 151 de 2024. Requeiro a mesa na forma regimental, em regime de urgência, que seja consignados na análise dessa Casa de Leis, votos de profundo pesar pelo falecimento do Diego Cardoso de Almeida, ocorrido no dia 9 de março de 2024. Diego Cardoso de Almeida, nascido dia 17 de setembro de 1989, era pai, esposo e jornalista. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, e reitero que esta Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu pesar. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão do bem. Manifestamos o profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto ao coração dos enlutados e que o querido Diego Cardoso de Almeida descanse em paz. Diante desse triste e significativo acontecimento para todos os boenses, a Câmara Municipal faz consignar em seus anais votos de profundo pesar. Requeiro ainda que seja feito um minuto de silêncio em memória ao falecido. Sala de sessões, 12 de março de 2024, vereador Saulo Dentista. Senhor vereador, se eu puder assinar juntamente com você aí, tá bom? Não tenha dúvida, vereador. Requerimento 25 de 2024 será feito em momento oportuno. Requerimento 26 de 2024, processo 152 de 2024. Requeiro a mesa na forma regimental, em regime de urgência, que seja consignado os anais dessa Casa de Leis, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Zeferino Alves de Souza, ocorrido no dia 4 de março de 2024. É com profundo pesar e tristeza que apresentamos a moção de pesar pelo falecimento do senhor Zeferino Alves de Souza. Foi embora com toda a dignidade, com o mais potente remédio do mundo, doses altas de amor, cuidado a todos os filhos e que permaneceram ao seu lado no período de internação. Sentimos e sentiremos muito a perda precoce do pai, avô, amigo ao longo de nossas vidas, que nos deixou aos 75 anos na última segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Exemplo de integridade, o senhor Zeferino foi um grande chefe de família, extremamente honesto, onde contribuiu para a formação de seus filhos e netos. Aos filhos Elisângela, Alex, Elaine e Alan, netos Kathleen, Murilo, Gabriele, Pedro, Nicolas e Miguel e Maia. Os nossos mais profundos sentimentos e desejos de que essa dor se torne o quanto antes feliz lembrança dos momentos maravilhosos que viveram juntos. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 47, 8. Requeiro ainda que seja feito um minuto de silêncio em memória do senhor Zeferino Alves de Souza e que seja dada a ciência à nossa propositura, a família lutada. Rua Alfonso Pena, número 228, Vila Romana, sala de sessões, 11 de março de 2024, vereador Beto Melo. Requerimento 26 de 2024 será feito em momento oportuno. Sem mais papéis a serem lidos, senhor presidente. Eu peço à terceira secretária, Gilmar Quirino, que faça chamar os vereadores para o uso da tribuna. Vereador Rogério Matias, o senhor dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, público, bom dia. Eu quero começar hoje aqui a minha fala, falando aqui de um bairro próximo aqui à Câmara Municipal, que é o bairro do Jardim Alvorada. Ontem eu estive reunido com vários moradores ali do bairro, nós percorremos as ruas do bairro e realmente esse bairro ele precisa de uma limpeza e zeladoria muito rápida. Principalmente, algo que me deixou muito triste, foi encontrar a Praça Zumbi dos Palmares da forma com que ela está. A Praça Zumbi é um marco extremamente importante de um líder quilombola que simboliza a luta da escravidão. É o único local, um dos únicos locais que esse bairro tem, tirando a Praça da Juventude, para que as pessoas possam se divertir, possam estar ali passando uma tarde agradável, e ele está cheio de mato, entulho jogado. Eu sei que a população não faz a parte dela, mas o Poder Executivo precisa dar uma resposta urgente e fazer uma limpeza na Praça Zumbi dos Palmares. Estive visitando também a Praça da Juventude e fiquei muito triste, pois é um local novo e está bem deteriorado. O campo onde inúmeras pessoas aos finais de semana iriam para poder se divertir, ele está praticamente inviável à prática do futebol, porque a grama sintética da parte central, mas uma grande parte, está toda corroída e literalmente está na pedra. Um tombo ali, a pessoa vai se machucar. Fora os banheiros, que estão assim numa situação deplorável, sem portas, as janelas, a sua maioria, sem vidros e quebradas, pois pessoas do outro lado da linha do trem, vândalos, eles ficam jogando pedra, mirando os vidros do banheiro da Praça da Juventude. Então eu quero estar pedindo ali que faça uma reforma nessa praça. Agora, todo o aparelho público, ele precisa de vigilância, pois tem aqueles que cuidam, que vão lá para se divertirem, mas tem os vândalos. E não adianta reformar qualquer aparelho público que seja, se não tiver vigilância 24 horas, principalmente no período em que ele está aberto. A população está indignada com a forma com que a Praça da Juventude se encontra. E nós estamos pedindo uma reforma para aquela praça, mas não adianta reformá-la se não tiver uma vigilância patrimonial lá. Porque, infelizmente, tem aqueles que adoram a destruição. E é o que nós estamos vendo. O que leva um jovem a quebrar a porta de um banheiro. O que leva um jovem a ficar do outro lado da linha do trem, jogando pedras, mirando a vidraça da Praça da Juventude, no caso, os banheiros. Então, nós precisamos estar investindo, primeiramente, na vigilância patrimonial de todos os órgãos municipais e fazer a reforma. Da mesma forma com que esses moradores do Jardim Alvorada, eles ficaram contentes quando a Praça da Juventude foi inaugurada, agora eles estão extremamente tristes devido à forma com que ela se encontra. Então nós pedimos aí a reforma urgente da Praça da Juventude, e que tenha vigilância patrimonial, não somente lá, mas em todos os órgãos municipais. Eu quero estar pedindo aqui à Secretaria de Trânsito que ela dê uma ênfase grande na pintura das faixas de pedestres na cidade toda, principalmente nos entornos das escolas. E eu vou citar como exemplo a Escola José Joaquim, localizada no bairro do Jardim São José,
que atende crianças ali do São José, do Débora, Madre Ângela. Aquela avenida, em frente à escola, as pessoas, os motoristas, uma pequena quantidade, mas eles não respeitam o limite de velocidade, principalmente no horário de entrada e saída das crianças. E não é ninguém que me falou, não. Eu mesmo que presenciei, ao visitar essa escola, o sacrifício que é para os pais conseguirem atravessar uma rua devido à faixa de pedestre estar quase que apagada totalmente. Eu sei que mesmo se ela estivesse pintada, muitos motoristas não a respeitariam. Isso daí é do caráter da pessoa. Mas, tendo a faixa, com certeza, muitos motoristas passariam a respeitar muito mais, dando segurança às crianças e, logicamente, aos pais que estão lá levando, né, o seu bem precioso para deixar aí dentro da escola. Então eu peço aí ao secretário que faça um esforço para poder estar pintando a faixa de pedestre aonde está apagada, começando pelas nossas escolas. Eu quero, mais uma vez, estar falando aí do Jardim Nova Poá, que é um bairro que eu tenho um carinho muito grande, pois é onde eu comecei a minha vida como professor, no ano de 87. E eu fico muito triste ao andar pelo bairro, porque dá a impressão que os vereadores não cobram. E se tem uma coisa que nós fazemos nessa casa, é estar cobrando. E eu quero estar falando aqui da Avenida Campo Grande. A quantidade de mato que tem ali, nas calçadas dos dois lados ali da Avenida Campo Grande, deixa a localidade muito feia. Além das passarelas que ligam um lado ao outro da avenida, precisaram de uma reforma urgente, porque tem algumas partes da passarela que já não existe, o ferro foi corroído, foi arrancado, outras estão extremamente enferrujados, qualquer criança, qualquer pessoa pode estar se cortando ali. Além de que, existe uma problemática que muitos ainda não perceberam, que seria, existem as pilastras de ferro, aonde tem um alambrado do córrego da Avenida Campo Grande. Essas pilastras, elas tinham no seu topo uma proteção de plástico. Essa proteção, ela foi vandalizada em quase toda a sua extensão da Avenida Campo Grande. Ela foi retirada por maldade. E está se acumulando água dentro de cada uma delas. Então, a alternativa que este vereador vê, ou você recoloca essas tampas de uma forma que elas não possam ser retiradas, mas enquanto isso, porque é quase na totalidade da avenida toda, enquanto isso não é feito, que se faça pequenos furos na parte superior para que a água que cair ali não fique acumulada. Então isso daí é uma reclamação geral dos moradores ali da Avenida Campo Grande, que eu quero estar trazendo para que a secretaria competente possa estar o mais rápido possível tomando as suas providências. Tem uma localidade na Avenida no Jardim Nova Poá, que se chama, o Jardim Nova Poá, ele acaba sendo dividido, Village 1, Village 2, Village 3. E para você chegar no Village 3 do Jardim Nova Poá, você tem que percorrer uma extensão de paralelepípedo, onde um dos lados, você indo do lado esquerdo, está repleto de mato, mas é muito mato. E esse mato já está saindo para o paralelepípedo. Ou seja, as pessoas que trafegam a pé para ir ao Village 3, eles têm que andar quase que na metade da via, o que é extremamente perigoso. Então eu quero estar pedindo que se faça
um grande mutirão entre o Village 1 e o Village 3 do Jardim Nova Poá, para dar segurança e dignidade aos moradores daquela localidade que há muitos meses não recebem um único benefício. E eles estão extremamente tristes, principalmente porque agora, no dia 20 de março, é a data da primeira parcela do seu IPTU. E uma coisa é a pessoa ir lá, pagar, mas eu pago, mas eu estou contente, estou vendo as melhorias. Outra coisa é eu estar pagando e estar sofrendo, pois a localidade em que eu moro não está sendo beneficiada. Então hoje é o que eu teria aqui a estar dizendo, e só posso estar dizendo um bom dia a todos vocês. Meu muito obrigado. Vereador Saul Souza, o senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, nossos amigos internautas, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu estou utilizando hoje essa tribuna e queria me limitar a falar apenas de um tema, de muita responsabilidade, que é sobre a mulher poaense. Nós, na semana passada, foi comemorado nessa casa, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8, entre as justas homenagens e o reconhecimento de lideranças que atuam na nossa cidade, pouco se falou da mulher comum poaense. A mulher comum da nossa cidade, o que ela tem para comemorar? Uma reflexão. Falo aqui das mães da nossa cidade que lutam pela vaga na creche. É algo deprimente. Contrariando todo, Beto Melo, toda aquela propaganda enganosa que nós ouvimos há 4 anos atrás. Falo das trabalhadoras, donas de casas, que muitas vezes passam por violência doméstica, violência patrimonial, roubo de celular, invasões nos seus lares, às vezes fica sozinho em casa, violência psicológica, violência institucional e, lamentavelmente, até violência no parto. E sofre também com a falta de atendimento preventivo na rede municipal da saúde. O que comemorar? Fica a pergunta aí. Vejamos, senhores, uma simples ultrassonografia de mamas e um ultrassom transvaginal. Exames preventivos necessários, que na rede municipal de saúde, Vipoá, pode levar mais de 1 ano. Vou abrir aspas aqui. A minha mamãezinha, lá no estado da Bahia, que hoje conta com quase 87 anos, os meus irmãos mais novos, ela concebeu, uma cidade bastante complicada, ela concebeu os últimos 3 filhos, meus irmãos mais novos, sendo assistido em casa, fazendo o pré-natal em casa. Tinha um projeto na cidade. Uma cidade que, na época, não passava de 50 mil habitantes. E nós temos hoje um orçamento robusto
que está ultrapassando a casa dos 400 milhões. Um orçamento invejável para muitos municípios medianos aqui do estado de São Paulo e do Brasil. E uma população aproximadamente de 118 mil habitantes. Como é que pode isso, gente? A falta de exames diagnóstico para a prevenção de doenças femininas tratáveis e curáveis, quando diagnosticada precocemente, salva a vida de mulheres com futuros promissores, mulheres novas. Salva a vida de mulheres com futuros promissores e produtivos. E aqui cito como exemplo os exames preventivos do câncer de colo de útero, a endometriose, miomas e cânceres de mamas, HPV e etc. Várias doenças que podem ser prevenidas. O câncer, que é muito comum hoje, as mulheres serem acometidas pelo câncer. E nesse contexto, senhora presidente, a maior decepção de uma mulher, aqui eu quero me dirigir a todas as mães, é não ter o suporte necessário para a criação de seus filhos. Aqui respeito as condições femininas, daquelas que optaram por não ser mãe, mas é impossível não se colocar no lugar daquelas mães que não conseguem realizar um simples pré-natal de gravidez de alto risco. Vejam, senhores, a gravidade que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade. Então, nós não temos muito o que comemorar aqui na cidade. Nós confiamos a administração da cidade nas mãos de pessoas que não estão dando importância para essas mães, filhos. Aliás, a creche, que foi tanto propagado, vamos acabar com o déficit, e hoje não consegue sequer, Beto Mello, atender os 30% que o Poder Judiciário, né, através de liminar, impõe ao Poder Público a obrigação. Então fica esse ciclo vicioso. E não se tem planejamento para melhorar a situação das mulheres, das mães, que às vezes ficam impedidas de trabalhar, porque tem que olhar os seus bebês. Veja, senhores, a gestão municipal comandada por uma prefeita há 3 anos e 3 meses continua falhando naquilo que é essencial para a concepção da vida. Para concluir, senhora presidente, penso que a administração da prefeita Márcia Sabim está de costas para as mulheres da nossa cidade. Em Poá não há curto prazo, agenda média para realizar consultas preventivas, principalmente agora. Não há perspectiva, né? Até porque essa gestão já está finalizando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia e ilumina e orienta o povo para tomar suas decisões. Para aquelas mães que precisam realizar o pré-natal de alto risco, o verdadeiro risco é depender da estrutura da Secretaria de Saúde de Poá. A constatação é que a dinâmica da gestão atual joga contra todos os interesses das mulheres na nossa cidade. Ou seja, estão se ocupando com algo que não diz respeito aos anseios da população. Isso é muito grave. Não foi para isso que nós, vereadores, fomos eleitos, não foi para isso que a senhora prefeita foi eleita. Não importa, que faça o básico. A população não quer nada extraordinário, mas faça o básico. Aquilo que está ao alcance do município, mas também não vamos fechar os olhos para essa realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente Patrícia do Testinha, a senhora dispõe de 10 minutos.
Bom dia a todos aqui presentes, aos internautas, funcionários dessa casa. Sempre muito feliz em ter vocês aqui conosco. Eu subo nessa tribuna hoje para falar um pouquinho sobre o evento que aconteceu no sábado, um evento sobre mulheres na política, onde eu tive contato com a professora Lúcia França. Foi muito bacana, muito importante mesmo, falas da presença da mulher na política, coisa que eu defendo tanto aqui. E aí eu vi que eu estou no caminho certo, né? Porque ela é uma pessoa... Eu estou só engatinhando nessa vida, e ela já tem muito tempo nisso. Ela fala com muito mais propriedade, né? E aí foi muito bacana mesmo, estava muito cheio, tinha muitas mulheres ali. Eu fiquei muito feliz, foi bem positivo. Quero parabenizar o Geraldinho, presidente do PSB, porque foi idealizado por ele o evento, e eu acho que as mulheres precisam sim ter essa representatividade, e esse trabalho que ele fez foi muito importante para a conscientização, né? Lá teve o Dr. Fogagnoli, que falou sobre saúde, teve a doutora Marília, nutricionista também. Foi um evento bem completo. Mais uma vez, parabenizá-lo. Meu pai, para quem não sabe, ou todos sabem, meu pai é o Testinha, e meu pai, quando ele foi prefeito, ele procurava sempre atender os vereadores. Atender os vereadores, porque ele sabia que tudo aquilo que os vereadores estavam clamando não era o vereador que estava precisando, mas sim a população. E aí era assim até com os jornalistas. Talvez, se vocês lembrar, se a gente for puxar na história como foi, o meu pai não era muito bem quisto pelos jornalistas, não, porque eles iam lá, falavam dos problemas, e meu pai falava: publica o problema, porque o secretário vai ver e vai tomar atitude. Às vezes o secretário não viu o que o senhor está trazendo. Então, publica. E nisso ele acabava tendo... Ele não era muito bem quisto pelos jornais da cidade. Mas é isso, é dar publicidade, dar propaganda para as coisas. Nós somos 17 vereadores, a prefeita é uma só, tem os secretários, mas nem sempre eles passam em todas as ruas. O professor Rogério Matias, ele passa por um caminho, o doutor Saul passa por outro, o Beto por outro, e a gente vai, nesse meio tempo, vendo alguns problemas que talvez o executivo passe e não tenha reconhecido ainda. Fora que, muitas vezes, a gente pode passar e não enxergar o problema. O problema a gente observa mesmo quando a população explica. Olha, aqui a rua está tudo bem nesse horário, mas mais tarde, aqui tem um fluxo. Ou então, em dias de chuva, essa rua enche. Parece que não. A rua está perfeita. Mas, em dias de chuva, a rua enche. Então, a população é quem tem que mais ser escutada nesse meio, né? E aí, eu achei muito bonito, na semana passada, os nobres pares dessa casa falando sobre os ofícios que têm sido atendidos, sobre não mandar 2 vezes o mesmo ofício, 3 vezes, 4 vezes, porque eles já estão notificados. E aí eu queria pedir, aproveitando que vocês têm toda essa liberdade no governo, todo esse conhecimento, eu queria pedir a ajuda de vocês. Talvez não precise fazer o ofício também, mas eu tenho alguns aqui que eu não fui atendida. E são ofícios que não é para mim, é a população que me procura. Não sou eu que vou ser beneficiada com a limpeza na praça da Rua Lília, por exemplo. Essa foi muito interessante. A dona Marta, o Rony, pegam no meu pé direto por causa dessa praça, porque lá tem presença de carrapatos, por causa de cavalos que deixavam lá e tudo mais. E aí, sim, também, mas precisava capinar. Eu falei também com a vigilância, falei com todo mundo. E aí, o que acontece? Olha que bonitinho, limparam Calmoviana inteiro. Alguém viu, no começo do ano, eles fizeram um mutirão em Calmoviana, limparam Calmoviana inteiro, menos a Praça da Rua Lília. Então, eu peço o apoio de vocês, porque lá tem carrapato, tem crianças. Eu até falei que compraria o Botox, caso fosse necessário, mas que precisava fazer a roçagem dali, precisava aplicar. Senhora presidente. Por favor. Pode pegar. A gente precisa verificar também, localizar os donos dos cavalos,
para que a gente possa fazer uma visita e fazer a conscientização. Aí, se a senhora puder depois, junto com os moradores, nos passar, eu agradeço. Eu peço desculpa, porque eu tô... acho que pouca gente sabe, mas eu tô com dengue. E aí eu tenho trabalhado conforme as possibilidades, né? E aí eu tô com a boca muito seca, eu não sei se isso também é um sintoma, mas a boca fica muito seca. Eu conversei justamente sobre isso com a população, nesse caso, expliquei que era necessário saber, a gente precisa saber quem que está levando o carrapato para lá, porque não adianta pegar, passar o botox no local e o cavalo continuar contaminando. Então, precisa tratar quem está levando, né, o vetor, o que está levando. Ele não é nem para ter, justamente. E aí eles conversaram, a própria população ali conversou, e realmente a gente não vê mais cavalo lá. Eles conversaram, falaram sobre o cuidado e tudo mais, e os cavalos não foram mais lá, mas os carrapatos ficaram. E aí as crianças, quando vão brincar ali, sempre volta com um. E a gente sabe que carrapato traz doença, não é verdade? E aí é o seguinte, eu falei aqui da Praça da Rua Lília, mas também tem a Rua Pompeia. A dona Cristiane me chamou lá, porque lá tem um buraco. A princípio, eu achei que fosse esgoto. Eu pedi que a Sabesp fosse até lá, e não é esgoto, é água. E esse buraco, ele fica água parada. A gente está falando de dengue, eu estou falando que eu estou com dengue. Como que a gente vai deixar um buraco lá com água parada? Meu, vamos tapar o buraco. Vocês me ajudam? Eu peço ajuda de vocês. Aí tem na Rua Dobrada, que é limpeza também, Rua Clemente Cunha Ferreira, que é o tapa-buraco, na Viela de Viges, da Vila São Francisco, manutenção, estão pedindo cascalho. Se vocês conseguirem também, eu peço a ajuda de vocês. Eu tenho uma gama aqui, ó, tem bastante mesmo. E aí eu peço a ajuda de vocês. Se vocês puderem me ajudar, quem ganha não sou eu, não, é a população. Porque aqui são todos pedidos que não é para benefício de um só, é para benefício da comunidade. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês sejam bem solícitos e vocês me ajudem nessas cobranças, porque, mais uma vez, quem ganha é a população. Obrigada. Senhora presidente, não há mais inscritos. Senhor Gilmar, vereadora. Senhor vereador Beto Mello, o senhor dispõe de 10 minutos. Bom, deixa eu já fazer essa... Parece que não me chamaram porque eu não coloquei o nome. Até avisei, isso não está no requerimento, no regimento. Então... Eu perguntei porque, como eu não sou secretária... Mas não é para Vossa Excelência. Bom dia a todos, público presente, nobres pares. Bom, eu venho nesta tribuna, eu até entendo, Vossa Excelência, presidente, que acho que poucos meses, né, que Vossa Excelência não está sendo atendida. Eu venho aqui há 3 anos, se eu pegar os meus ofícios e trazer aqui, o meio ambiente vai até reclamar de tanto papel. Porque é a jogada, eu vejo que essa velha política, doutor Saul, a velha política, quando quer atingir um vereador desta casa, eles agem desta forma. Eles agem achando que pode punir o vereador não atendendo ele. Só que, graças a Deus, vereadora, eu vou lá, publico os meus vídeos, falo, questiono, e assim eu vou sendo atendido. Ontem teve uma situação muito engraçada. Eu estava ali, vereador Deivão, em frente à Praça dos Eventos, fazendo um vídeo. E eles acharam que eu ia falar da dengue.
e publicar alguma coisa. Não era. É um vídeo para o aniversário, da cidade. Então, quando eu passei na volta, já tinha 2 rapazes limpando a piscina desesperadamente. Então, só funciona quando faz vídeo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meus vídeos, Tijolo, as pessoas me comparavam com ex-vereadores. Ah, não adianta, você está igual fulano de tal. Hoje, as pessoas me querem nos partidos políticos, porque talvez foi resposta dos vídeos. Talvez meu nome está na cidade por conta dos meus vídeos. E eu falo isso com muita tranquilidade. Então, infelizmente, é uma gestão que só funciona quando publicam alguma coisa deles. Então, essa velha política vem acabando com a cidade. Isso eu não falo só desta gestão, não. Se não entrar pessoas que pensem diferente dos mesmos, a cidade vai ficar um caos, como sempre estamos presenciando. Semana passada eu falei da praça. Não sei se vocês recordam. Limparam a praça. Falei do cantinho. No outro dia, esvaziaram a piscina. Não deu resultado. Ainda tem um palmo de água ali naquela piscina. E eu quero entrar nesse assunto novamente, porque eu fui atrás, ao redor das escolas, que é o Mário Gomes, se eu não me engano, aqui, a creche, Mário Gomes, Márcio Gomes, desculpa. E tem duas professoras afastadas com dengue. Crianças com sintoma da dengue. Aqui a presidente declarou que está com dengue. A diretora da casa pegou dengue. No Simon tem 2 professores com dengue. Deixando bem claro a Vossa Excelência que a dengue não é transmissível, porque senão já vão falar que ela está passando dengue aqui para a população. A dengue... Verdade, Beto. A dengue não é transmissível se eu passar o repelente, né? Ela é transmissível só na gestação. Não. Se eu não passar repelente, o mosquito me pica, se contamina e contamina os outros. Sim, mas o mais preocupante na gestação. Então, fica isso. Eu não ia tocar nesse assunto, presidente, mas eu resolvi. Semana passada foi, eu acho que o 5º boletim de ocorrência que eu fiz sobre ameaça. E eu não me preocupo em subir aqui, vereador Ariel, e ser quem eu sou. Eu quero deixar bem claro a todos vocês, eu não tenho briga com ninguém. Eu fui comerciante 20 anos nessa cidade. E eu recebi uma mensagem, não foi nem no meu celular, foi no celular do gabinete. Felipe está aí para confirmar. No final de semana, na sexta-feira, era 4:45, mandaram uma mensagem no celular do gabinete, que é o celular que temos no cartão. E ali a pessoa ouviu uma história de possíveis ataques na minha reeleição. Registrei o boletim de ocorrência e essa pessoa cita 2 nomes, declaradamente. Se isso vier a acontecer, eu estou prometendo isso para vocês. Imprensa está presente. Ataques mentirosos, vindo de pessoas que eu já sei e está no boletim de ocorrência, eu vou reapresentar esse boletim de ocorrência com o nome das 2 pessoas que está naquele boletim. Então, eu não tenho medo de ninguém. Fica claro, eu não tenho medo de secretário, eu não tenho medo de autoridade maior, eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de andar sozinho na rua. Eu não tenho medo de chegar em casa sozinho.
Eu não tenho medo de atender no meu gabinete. Eu não devo 1 centavo para ninguém. Eu posso subir e reclamar do que for. Eu não devo nada para ninguém. Então eu quero que registre este dia em ata, Esther, por favor, porque se vier ataque dessas pessoas, eu vou publicar coisas que eu tenho, porque eu não vou vir com mentira, eu vou vir com verdades. E aí, se for levar para o lado da baixaria, eu vou baixar esse telão e vou mostrar quem que me seguiu de vídeo e tirou foto do meu carro. E a cara da pessoa bem estampada aqui, e vai ficar feio. Vai ficar feio. Então, eu não tenho medo de ser quem eu sou. A minha vida pessoal cabe a mim. Essa patifaria que está acontecendo de ataques familiares que estão jogando na cidade está horrível. Isso aí está uma tristeza. A população não tem nada a ver com isso. A população não tem nada a ver com vida familiar de ninguém, de nenhum vereador aqui. Então, fica aqui o meu repúdio a essa mensagem que eu recebi. Infelizmente, já liguei várias vezes, não consigo saber quem foi, mas está registrado no boletim de ocorrência, mais uma vez que eu registrei, porque outra vez 2 pessoas vieram até meu gabinete falando de uma suposta fraude minha, pois eu registrei. E eu quero ver, porque falar é uma coisa, e provar vai ter que ser outra. Então, eu quero deixar registrado, eu não tenho medo de ninguém. Vereador Beto Mello. Pode ser, vereadora. Inclusive, é muito feio, né, para certas páginas também, que ficam colocando a nossa vida pessoal, né, quem é separado, quem não é, quem casou com quem, isso é ridículo. As pessoas não têm, além das mentiras de fake news, estampando as nossas caras com mentiras, né, para tentar enganar a população, ainda vem falando da vida pessoal de fulano que se separou, que se juntou com fulano e ciclano. Isso é muito feio. Bom, e é isso. Eu estive ontem no hospital, não sei qual é o tempo que eu tenho, uma pessoa precisou, lá na Vila São Francisco, um senhor de 80 anos, e eu fui até o hospital ver a situação que ele chegou lá 1h da tarde, era 9 e não tinha sido atendido. Uma tristeza. Uma tristeza. Jane, está acontecendo isso. Tinha 70 pessoas esperando naquela tela para ser atendido. Tem que tomar uma atitude. Eu sei que não vai... Só para concluir, senhora presidente. E uma outra coisa também que eu quero... já pedi para o Felipe e o Igor fazer uma indicação para que volte o velório em horário normal. É um absurdo. Não sou contra fazer velório aqui na casa. Eu já pedi 2 vezes, inclusive o rapaz que eu nem conhecia, mas a família me procurou. Procurei a Carol, me atendeu muito bem. Outros vereadores também me ligaram, falaram, você já está resolvendo? Eu sabia que a presidente estava com dengue, procurei a Carol. Gente, é um absurdo. Eu não sou contra. Mas a partir do momento que faz o velório de um parente do Beto e não faz de um parente daquele coitado que mora, que não conhece vereador, que não tem influência, a gente está excluindo uma parte da população. E é um absurdo. Senhora prefeita, acorda, prefeita. Acorda, secretário. É vergonhoso, é o básico. Nem na hora da morte, dá dignidade para aquela família. Vocês não têm competência, eu falo aqui, vocês não têm competência para administrar nada. E está tão exposto que nem a família de vocês conseguem administrar. Então, a população não tem culpa disso. Libera logo o horário do velório para as pessoas, para os familiares. Respeita a dor das pessoas.
Vários líderes foram velados aqui, o do escoteiro, o do motoclube, o Elcio, meu vizinho. Mas só quem conhece alguém, só quem conhece alguma autoridade, isso está feio demais. A família daquele coitadinho não pode ter mais de 2 horas. Se vocês não respeitam a família, pelo menos deixa a família ter esse momento. É vergonhoso. É vergonhoso. Isso aí a imprensa deveria divulgar mesmo. Isso aí deveria os nobres pares ajudar a cobrar. Porque é para todo mundo. Se tem um evento igual teve aqui na casa no dia, teve que mudar o horário, mudar evento, por conta da família querer se despedir. É vergonhoso a situação aqui na nossa cidade. É só criar vergonha. Só estão pensando no deles. É triste isso aqui. Mais uma vez eu subo aqui para ficar gritando igual um idiota. Só que só assim que resolve. Só falando, só expondo. Aí não gosta que expõe. Resolve. Resolve. Aqui no domingo estava lotado. Lotado de gente que não cabia, um calor. Todos os ares condicionados estavam ligados. Mas não estava suportando, não tinha mesa de som, porque o rapaz não tem obrigação de estar aqui, a prontidão. A igreja que trouxe o som. Então aqui não é um lugar adequado para ter velório. Nós temos o velório municipal. Isso está vergonhoso na nossa cidade. Está vergonhoso. Tem família que às vezes mora um parente em Minas Gerais, Paraná, quer vir no velório, presenciar, e não pode, porque 2 horas só. É o básico. Ano de eleição, a velha política adora. Então aproveita esse momento, velha política, e reabre o velório. É só isso. Muito obrigado. Senhora presidente, de acordo com a lista que me foi passada, não há mais inscritos. Agora, em face temos os requerimentos 26, 25, 24 e 23, em nome de Antônia, João Paulo, senhor Zeferino e Diego Cardoso de Almeida. Eu peço que todos se levantem para que façamos um minuto de silêncio. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Vereador Ariel Borges. Presente. Tio Deivão. Presente. Vereador Diogo Pernoca. Vereador Emerson Dentinho. Presente. Vereador Edevaldo Gonçalves. Presente. Vereador Fábio Suru.
Vereadora Gilmara Quirino. Presente. Vereador Lucas Ferrari. Presente. Vereador Edinho do Kemmel. Vereador Marcílio Duarte. Vereador Márcio Tahani, presente. Vereador Rogério Matias. Presente. Vereador Beto Melo. Presente. Vereador Dr. Saul Souza. Presente. Vereador Dr. Saulo Dentista. Presente. Vereador Welson Lopes. Presente. Vereadora Presidente Patrícia Bim. Presente. Ordem do dia com 10 itens. Item 1. Segunda votação e redação final do projeto de lei número 105 de 2023, de autoria do vereador José Fabrício de Oliveira. Assunto: projeto que institui a campanha permanente de prevenção e tratamento ao combate ao transtorno de ansiedade e transtorno misto ansioso-depressivo. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 2. Segunda votação e redação final do projeto de lei número 142 de 2023, de autoria do vereador Marcílio Graciliano Duarte. Assunto: institui o Dia Municipal da Imigração Chinesa, a ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 3. Segunda votação e redação final do projeto de lei número 166 de 2023, de autoria do vereador Márcio Barbosa Iglesias. Assunto: institui e insere no calendário oficial do município de Poá o Dia Municipal de Combate ao Tabagismo e em Defesa da Vida Saudável, a ser realizado no dia 31 de maio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 4. Única discussão e primeira votação do projeto de lei número 182 de 2023, de autoria do vereador David de Araújo Campos. Assunto: altera a redação do artigo 3º da lei número 3.630, de 19 de julho de 2013, a qual dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo implantar a Feira do Livro no município de Poá. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 5. Única discussão em primeira votação do projeto de lei número 3 de 2024, de autoria da vereadora Patrícia Bim de Souza Sanches. Assunto: altera a redação do artigo 1º da lei número 4.320, de 27 de junho de 2023, a qual dispõe sobre a criação do programa de doação de medicamentos no município de Poá de São Paulo e da outras providências. Em discussão, eu vou discutir rapidamente, só para explicar. Esse projeto foi passado pelo nosso gabinete, de minha autoria, o ano passado, e ele autorizava o Poder Executivo a fazer esse banco de medicamentos, de doação de medicamentos, né? O que seria? Aquele medicamento que você fez uso, e ele já não faz mais o efeito, ou o médico passou, você foi lá na farmácia de alto custo, retirou o medicamento, começou a fazer uso, as reações adversas foram muito graves. Então, ao invés de jogar esse medicamento fora, esse banco de doação de medicamentos recebe esse medicamento, e aí a gente faz a triagem, o farmacêutico faz a triagem daquele medicamento que dá ou não para ser dispensado novamente, na forma de doação, e a gente encaminha para quem está precisando. Porém, a prefeitura não teria um farmacêutico disponível para fazer esse trabalho. A gente encaminhou a nossa emenda impositiva para o Instituto Felipe Mateus, que foi muito solícito quando a gente apresentou o projeto, logo se colocaram à disposição. Então, a gente encaminhou a emenda e precisava fazer essa alteração para que o Instituto Felipe Mateus pudesse fazer acolher esses medicamentos, né? Eles conseguiriam ter um farmacêutico, mesmo que o farmacêutico... Como que chama? Gente, faltou a palavra. Voluntário, muito obrigada, vereador. Um farmacêutico voluntário para que faça esse trabalho. Então é isso, é só uma alteração da lei para que isso aconteça lá no Instituto Felipe Mateus. Obrigada, viu? Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado.
Item 6. Única discussão em primeira votação do projeto de lei número 20 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a subvencionar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá, a PAI-POA, na forma que especifica, objetivando atendimento ambulatorial e clínico à clientela assistida pela entidade. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 7. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2024, de autoria do vereador Edevaldo Gonçalves. Assunto: dispõe sobre a concessão de título de cidadão poaense ao senhor Lorival Martins de Oliveira. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 8. Única discussão em primeira votação do projeto de lei número 19 de 2024, de autoria do vereador Rogério Rodrigues Matias. Assunto: fica proibida a Prefeitura Municipal de Poá de entregar ou inaugurar obras públicas sem a devida atenção na questão da acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 9. Única discussão em primeira votação do projeto de lei número 21 de 2024, de autoria do vereador Edevaldo Gonçalves. Assunto: dispõe sobre a denominação da Praça Geraldo Aparecido Esteves, Vila Bandeirantes, Poá, São Paulo. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Item 10. Única discussão e votação da moção número 6 de 2024, de autoria da vereadora Patrícia Bim de Souza, do vereador Luiz Eduardo de Oliveira Alves e demais vereadores. Assunto: moção de aplausos, congratulações e agradecimentos ao senhor Wilson Júnior Batista. Em discussão? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 19 de março de 2024, às 9h30, no plenário Oswaldo Leite Dantas. Boa